Deixa eu trazer, já que tu puxou aí a questão dos agrotóxicos, né? O Lula falou essa semana, né? Naquela reunião aqui, eu até separei um trechinho para a gente ouvir, introduzir esse tema das queimadas. Isso aqui foi uma reunião que aconteceu, pessoal, do combate aos incêndios, né? O Lula botou numa mesa ali todos os chefes de poderes, acho que tinha até alguns governadores, tinham professores ali, teve um professor que levou lá um PowerPoint, né? Fez um PowerPoint lá, mostrou tudo. A Marina estava lá, ministros, né? Vou separar esse pedacinho da fala aqui que o Mídia Ninja recortou, que o Lula toca nessa questão dos ruralistas aqui, da liberação dos agrotóxicos, né? E ele diz até o que ele pretende fazer aqui. E outra questão dessa reunião, que foi bem interessante, foi assim, o Lula deixando, ele não deu nome aos bois, né, mas ele falou inclusive daquele pastor salafrário que fez convocação para manifestação dizendo que ia tocar fogo no Brasil, né, um apito de cachorro, né, o famoso apito de cachorro para os ruralistas, né, e também foram trazidos dados interessantes aqui, e até ontem eu estava acompanhando trechos da audiência pública que o Flávio Dino fez no STF também, com governadores dos estados envolvidos, com a AGU, com também professores, né? Numa ação que o PT e o PSOL, se não me engano, ajuizaram aí em relação a essa questão das queimadas. E muita coisa legal foi tocada ali nessa audiência, e uma delas é exatamente alguns números interessantes, né? Que 70% ou 80% das queimadas são em propriedades privadas, né? Esse dado aí está cada dia ficando mais claro, né? E 99,9% das queimadas são de ação humana, né? Não é um fogo que pegou porque o sol bateu numa floresta seca. Tá? É ação humana. Até a pessoa que falou isso disse, não quer dizer que seja ação criminosa, tá? Mas que é ação humana, 99%, mas aí tu conjuga 99% de ação humana e 80% em terras privadas, e aí tu vai ver que terras privadas são essas, o quebra-cabeça se fecha por completo, né? Mas vamos ouvir essa fala do Lula e em seguida a gente volta para debater esse tema aqui. Hoje, companheiros, nós passamos a manhã discutindo a questão de agrotóxicos nesse país. Não é possível. Não é possível que a gente não tome uma atitude com o crescimento da utilização de agrotóxicos nesse país. E eu disse hoje aos companheiros, nós vamos fazer uma proposta, vamos chamar a liderança dos partidos, vamos chamar a Embrapa, vamos chamar os empresários e vamos discutir. Porque não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Proibido nos Estados Unidos pode ser vendido aqui no Brasil. Como se nós fôssemos uma republiqueta de bananas em que aqui se pode jogar, sabe, o que não tem pneu usado, sabe, tudo usado pode vir para cá. Não é possível. Eu até disse na reunião, eu me disponho a fazer uma reunião com a chamada bancada ruralista. Aí nós vamos descobrir quem é que é sério e quem é que não é sério. Porque as pessoas sabem que também utilizar bioinsumo é muito mais fácil. Utilizar, sabe, coisas, sabe, que garantam uma produtividade saudável é muito mais interessante para todo mundo. Então, essa é a discussão que nós vamos fazer também, e a nossa disposição é conversar com todo mundo. Ninguém será pego de surpresa com um projeto de lei entregue na Câmara, corrida pelo nosso líder, às 9 horas da noite. Ninguém será pego assim. E é muito importante, porque na hora que a gente for discutir novamente o novo orçamento, a gente vai ter que saber que tem coisa nova que aconteceu, a gente não pode continuar com a mesma regra que a gente vinha estabelecido, sabe, há tantos e tantos anos. Mudou. Mudou o clima, mudou as necessidades das pessoas, mudou a visão das pessoas, e eu estou convencido que nenhum empresário sério do agronegócio, nenhum, deseja queimada. Porque todos eles sabem a importância que eles têm na exportação dos produtos agrícolas brasileiros, e eles sabem as exigências internacionais, sabe, que está colocada no ar para todos os países. Então, o que a gente pode dizer
é que o cidadão que resolve provocar queimada, seja qual for a razão dele provocar queimada, desnecessariamente, ele está cometendo um crime contra a legislação brasileira, ele está cometendo um crime contra a economia brasileira, ele está cometendo um crime contra, sabe, as aspirações desse país, que quer se transformar num país altamente soberano e respeitado no mundo. E a gente tem conseguido isso. Pacheco e Lira, em 1 ano e 9 meses, nós abrimos 180 mercados novos para os produtos agrícolas brasileiros. Eu vou repetir, em apenas 1 ano e 9 meses, nós abrimos 180 novos mercados para os produtos brasileiros. Isso tem que ser respeitado por quem produz no campo. Então, a gente tem compromisso. Eu vou para o Maranhão, quinta-feira, sabe, legalizar um quilombo que está há 40 anos esperando, que é lá na Alcântara, e conseguiu-se fazer um acordo com a Força Aérea Brasileira, com a base de Alcântara, sabe, eles vão ficar com 9 mil hectares, e nós vamos, primeira parte é 62 mil hectares para os quilombolas, recuperar uma parte do mar que eles têm direito, que é onde dá peixe, e tudo isso numa mesa de negociação. Não sei se vocês estão percebendo, mas está acontecendo algo novo no nosso país, que é tornar o hábito da gente convidar todos os poderes constituídos na República Federativa do Brasil para discutir assuntos pertinentes aos interesses do Brasil. Aí, Padula, por aí vai essa fala do Lula aí, né, nessa reunião, e eu até deixei até esse pedaço que ele exalta essa questão, né, de que está se tornando comum no governo dele essa de convocar todo mundo para debater os... Que é interessante, né? Que é interessante, é exatamente o que a gente vinha falando antes aqui, né? Mas essa questão aí, Padula, dos agrotóxicos, das queimadas, vou deixar contigo, porque tu é o especialista no tema aqui. Então, quando tem especialista, eu me calo. Imagina. Mas vamos lá. Dentro disso daí, então, Portinho, a gente precisa entender algumas situações, né? Desde o histórico, né, de como que surge o latifúndio, né, desde as invasões, né, que você começa a ampliar tudo isso daí, e o Brasil, a indústria do agrotóxico, ela tem uma relação direta com a indústria da guerra. Pouca gente sabe disso, acha que são duas coisas distintas, né, mas quando a gente teve, principalmente, já na Primeira Guerra Mundial, a gente teve o uso de um gás à base de cloro, se não me falha a memória, em que eles utilizavam isso como arma contra os soldados, né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, isso aí vai avançar, e quando a gente tem a Guerra do Vietnã, já na década de 40, 50, isso daí potencializa, né? Com o famoso agente laranja, que nada mais é do que um herbicida, né? Um herbicida que a gente habitualmente chamava lá de agente laranja, porque ele ficava armazenado nesse tonel, né? Nos galões laranjas ali. E o que aconteceu? Findaram essas guerras, né, começam a surgir as resoluções, convenções de guerra, guerras mais humanas, vamos falar assim, que proíbem o uso de armamento químico. A indústria bélica se viu desesperada. Por quê? O que eu vou fazer agora com toda essa estrutura, essa indústria de produção? E eles acabam, então, convertendo essa indústria bélica em indústria agrícola. Então, eles usam essa maquinaria toda, as moléculas, inclusive, né, tem vários livros aí, bem interessantes, que abordam isso daí. E aí, posteriormente, no Brasil, na ditadura militar, nós tivemos também o governo brasileiro financiado, né, por conta da Fundação Rockefeller, Fundação Ford, a própria agência estadunidense, né, de desenvolvimento, financiando, né, o avanço dos latifúndios, com a desculpa, né, de precisamos produzir mais alimento. Então, venderam essa ideia, a gente caiu nesse contra-carochinha para ampliação dos latifúndios, para desmatamento, e, obviamente, quando você desmata, você está promovendo diversas ações no ambiente. Diretamente, você tira
essas áreas de floresta, você promove a monocultura, geralmente você coloca mato, capim, para o gado se alimentar, você vai fragilizando esse terreno, você vai fragilizando esse solo de nutrientes, você entra com fertilizantes químicos. E, ao mesmo tempo, quando você tinha uma biodiversidade muito grande, você começa a atrair um determinado e único tipo de inseto, geralmente, que vai se alimentar daquilo. Eu sempre falo isso em aula. Imagina que você é um inseto e você encontra uma plantação homogênea só do tipo de comida que você gosta. Você não vai ser educado e falar assim, vou comer só um pouquinho. Você acaba comendo tudo e proliferando, reproduzindo. E automaticamente, quem seria o seu predador, um pássaro, ou até outro inseto que seria a sua, dentro da cadeia alimentar, o seu consumidor, ele não existe, porque você destruiu a biodiversidade. E aí surge a necessidade, né, que eles falam de você entrar com um produto químico chamado agrotóxico. Pois bem, tudo isso daí, a partir do momento que começa, né, nós tivemos aí na década de 60, a Rachel Carson, né, escrevendo Primavera Silenciosa, um livro excelente que eu indico, quem não tem, leia. Está disponível, inclusive, na página do pessoal da campanha permanente contra agrotóxicos e defesa pela vida, né, que é contraosagrotóxicos.org.br. Está disponível lá para download, né, gratuitamente. E ela denuncia exatamente essa questão. Né, e, obviamente, por ser uma mulher cientista criticando esse agronegócio, essas grandes corporações, e ela era uma mulher homossexual ainda por cima, você imagina o quanto que ela não foi tentada ser calada, né? E aí, obviamente, isso avança no Brasil. Então, nós tivemos aí os grandes latifúndios avançando, o discurso que a gente teve para o avanço em cima de comunidades ribeirinhas, em cima de comunidades quilombolas, em cima de comunidades indígenas, era de que é uma área sem povo para um povo sem terra, que é o mesmo discurso, coincidentemente ou não, que os sionistas utilizam para tentar justificar a fundação do Estado de Israel, né? E eu não vou lembrar o nome do sionista que fala exatamente sobre isso. Nesse site aí, Portinho, lá na parte de bibliotecas, vai aparecer vários livros, vários dossiês, inclusive, do pessoal. E lá aparece o livro da Rachel Carson, para quem quiser baixar. E aí, dentro, então, desse processo, avança no Brasil o grande latifúndio, né? E aí o agronegócio ele começa a fazer cada vez mais parte da bancada, né? Essa bancada ruralista que ela nunca deixa de existir e, consequentemente, avança cada vez mais. E, atualmente, nós tivemos o presidente Lula barrando parte da PL 1459, chamado Pacote do Veneno, né? O PL do Veneno, onde nós tivemos o quê? Infelizmente, a retirada de algumas das conquistas ambientalistas que nós tivemos, e entre elas duas importantes baixas que nós tivemos. Hoje, para você legalizar um agrotóxico, ele precisaria passar por 3 comissões. O IBAMA, que responde pela questão ambiental, a Anvisa, que responde pela questão da saúde pública, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que responde, obviamente, pela questão agrícola. O que acontece? No projeto que foi apresentado inicialmente durante o desgoverno passado, ele foi modificado, né, o Blairo Maggi, que é o principal relator disso tudo, que é um ruralista tremendo, ele apresentou isso e tirava, minimizava e falava assim, não, compete só ao MAPA. E o Lula vetou isso daí. Só que aí esse PL volta para o Congresso, e o Congresso barra, ou seja, hoje compete apenas ao Ministério da Agricultura e Pecuária a aprovação de agrotóxicos, o que representa um perigo gigante, porque você não avalia a questão do problema da saúde das pessoas, você não avalia o impacto ambiental. Então, cria-se aí flexibilizações, né, desregulamentos, que você vai ter aí para aprovação disso tudo. E aí não é à toa que o Lula faz essa fala, né, e a doutora Larissa Bombardi, ela traz isso daí, ela foi perseguida, inclusive, uma pesquisadora, uma geógrafa, pós-doc da USP, hoje ela está em Genebra, na Suíça, ela é professora da USP, porque ela foi ameaçada, ela teve a casa invadida, inclusive, e ela foi ameaçada porque ela foi uma das primeiras brasileiras que levanta
voz contra a indústria do agronegócio. Ela foi perseguida por conta disso, recebeu e-mails intimidadores, né, e obrigou ela a se exilar. Ela esteve recentemente aqui em Campinas, na Unicamp, lançando o livro dela, livro que eu recomendo, inclusive, né, Colonialismo Químico e os Agrotóxicos, em que ela denuncia exatamente isso. O Brasil ele ainda serve como quintal do norte global. Né? Então, você pega aí um país em que o glifosato, que é o herbicida mais utilizado no mundo, só que ele está sendo já banido em vários países da própria comunidade europeia, da União Europeia, por comprovadamente ser um produto tóxico, cancerígeno, relacionado ao Alzheimer, a Parkinson, e que no Brasil não apenas permite, como amplia a sua utilização, foi renovado o vínculo de utilização e numa concentração 5.000 vezes maior do que aquela permitida na União Europeia, nos países que ainda permitem. Ou seja, o Brasil está sendo contaminado por essas indústrias, principalmente estadunidenses, chinesas, que vendem as moléculas que são proibidas nos próprios países, que são proibidas na comunidade europeia. E nós estamos falando de Bayer, nós estamos falando de BASF, Agfa, nós estamos falando de Syngenta, as grandes corporações, né, que vão fazer com que o Brasil se contamine com tudo isso, e a relação direta. Só para a gente trazer números aqui rapidamente, daria para a gente ficar falando horas sobre isso, mas não quero que seja uma coisa muito chata também. Nós temos aí, dos agrotóxicos utilizados, 84% deles são utilizados em culturas de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Esses 4 produtos que a gente comentou aqui não são usados para consumo humano. Eles são vendidos na fase de commodities, né? Vendidos para o exterior, principalmente China, Rússia, próprios Estados Unidos, só que para a produção envolve desmatamento, envolve incêndio, envolve contaminação do ambiente, envolve a contaminação da própria água. Né? Tem vários estudos aí mostrando a concentração de agrotóxicos que a gente tem na nossa água. E por mais que você compre uma água potável, ela está contaminada, porque não tem tratamento para isso daí. Então, o PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, ele é para ontem, só que ele ainda está sendo barrado, né, por conta da pressão do lobby da bancada ruralista que a gente tem aí, e que, enquanto isso, vai liberando cada vez mais, inclusive pulverização aérea. O que nos resta, né, é lutar contra esse processo do grande latifúndio, e aí, como o próprio, eu estava até comentando anteriormente, que você estava caído aí, a gente tem aí a relação direta das áreas desmatadas, e se você sobrepor a área de incêndio, elas se correlacionam. Por que eles fazem isso? Porque o desmatamento acontece e eu faço a limpa mais facilmente. E não tem como eu provar, né? Eu falo, mas foi um fogo aleatório. Por quê? Secou, está seco. E o próprio agronegócio vai ter que mudar essa atitude. A transição agroecológica, que é o que a própria Agenda 2030, que o Brasil é signatário, recomenda, vai fazer com que o agronegócio tenha que fazer isso. Por quê? Eles não querem fazer. Só que a escassez que a gente está tendo, a falta de chuva, excesso de chuva em outros lugares, isso está prejudicando a própria produção das commodities. Então, é a gente fazer essa transição para ontem também, ou o próprio agronegócio, que já está percebendo as perdas na sua venda de commodities, vai ser afetado. Então, é uma situação que avança, obviamente, quando você está falando em incêndios, a gente está falando em liberação de mais gases de estufa. Nós tivemos em Brasília, não sei se o Portinho viu essa notícia, 2 notícias. Uma que o incêndio que nós tivemos na reserva florestal, lá em Brasília, que baixou a umidade relativa para 9%, enquanto que o ideal é 60%. Né? O responsável por começar isso foi um bombeiro, que ele tinha uma região lá de uma chácara que ele pôs fogo, ignorou os avisos, né, e automaticamente aquilo lá se alastrou, ameaçou, inclusive, as pessoas. E nós tivemos, numa mesma escola em Brasília, 10 crianças que desmaiaram nas aulas por conta do ar altamente intoxicado, não só com fuligem, mas com monóxido de carbono, que é o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio, e a pessoa acaba, muitas vezes, ali desmaiando por conta disso. Né? Então, assim, tem muito mais coisa, a gente acha que é só os incêndios
né, atrelados ao agronegócio. O agronegócio é só incêndio? Não, ele tem a parte química, as doenças relacionadas, doenças desde a doença respiratória, mas as doenças relacionadas aí com transtorno do espectro autista, Parkinson, Alzheimer, doenças neurocognitivas, são várias nuances aí que a gente pode, de repente, falar numa próxima vez, mas o agro não tem nada de pop. Eu sempre falo, o agro é morte, o agro é fome, o agro é incêndio, e é um lobby muito forte. E é isso que a gente precisa aproveitar, os canais que permitem para a gente falar isso, e trazer essa realidade. Você não vai ver a Globo falando sobre isso daí. Você não vai ver a Globo falando que a Polícia Federal constatou que 85% das áreas de incêndio são particulares, são do agronegócio. Você vai ouvir o deputado da direita, da extrema-direita, falar que são os indígenas que estão pondo fogo, que é o pessoal do MST. Isso que vai repercutir, e o que não é a realidade. Né? Então, enfim, falei bastante aqui, né? Não, tá bom, essa pauta merece debates longos, né? Tem muita coisa para ser dita. Dá uma boa noite para a Janete, que está chegando aí, para o camarada Cadeira, que está botando fogo aqui no chat, ó. Camarada Cadeira é nosso fiel aqui, importante telespectador. Nós temos cadeira aqui na Voz Trabalhadora. Não cheguem, tá, Fachos? Não cheguem, que aqui vocês levam cadeirada. Duas perguntinhas aqui no chat, ô Padula. Uma até tu já respondeu rápido. Faz uma respostinha objetiva, que eu tenho um outro ponto também relacionado com o meio ambiente que eu quero te trazer aqui na sequência. Ó. O Antônio Luiz está trazendo aqui, tu já meio que pincelou isso aqui, né? Quantas crianças nascendo com má formação pode ser agrotóxico? Eu acrescento também os números de câncer, né? Cada dia mais gente com câncer, né? Tem tudo a ver, né, Padula? Não, tem tudo a ver isso daí, assim, é óbvio que a gente também não pode ser extremista e colocar tudo isso na culpa, né, do agrotóxico, que tem parcela de culpa, tem vários estudos mostrando isso daí, mas existe uma relação direta também, e obviamente, por que você tem maior quantidade de casos de câncer, por exemplo? Porque os diagnósticos, eles avançaram, a gente não pode negar isso daí também, mas saiu um estudo recente na cidade de Lucas do Rio Verde, que é o chamado capital do agronegócio no Brasil, em Mato Grosso, a quantidade de crianças nascendo com má formação, né? E aí fazendo a relação direta com os agrotóxicos na alimentação, na água e no próprio ar, né? E só um outro detalhe, Portinho, que eu esqueci de comentar, quando a gente fala no desmatamento, olha como é importante, e não apenas que está prejudicando os negócios escusos do agronegócio, mas quando a gente fala em aumento da conta de luz, que vão querer colocar na culpa do governo, nós estamos falando em reduzir áreas que vão promover, como a gente comentou já, a evapotranspiração, a formação dos chamados rios aéreos, e aí você não tem chuva, você não tem reservatório enchendo, o que você tem que fazer? Acionar as hidrelétricas, as termoelétricas, que usam carvão mineral. Isso encarece o custo, obviamente, da produção e polui ainda mais. Poluindo ainda mais, se aumenta aquela camada estufa, as mudanças climáticas ficam ainda piores e é um ciclo vicioso, né? Então, encarece o custo. Você vai reclamar da bandeira vermelha que está sendo colocada lá na conta de luz, a conta é do agronegócio também. Mandar um abraço aqui para Sandra Macedo, que está deixando aqui um Somos Todos Glauber, o Rochadel, de Campos Novos, a Janete, o Ismael, o Orlando Balbino também está conosco aqui. E a outra pergunta que eu queria colocar é essa aqui, ó. Qual é a tua opinião aqui? O Norci Araújo dizendo: delegado Alexandre Saraiva para atuar no Ministério do Meio Ambiente. Será que seria bom, Padula? É um cara que mostrou que tem pulso firme, né? Aí a questão é justamente essa: precisaríamos de deputado, do delegado atuando ali, mas o problema é a barreira que a gente vai ter. E o meu grande receio, né, a gente está naquela linha tênue que eu sempre falo, nós estamos na linha da faca. Se você vai muito para um lado, você acaba se cortando. Por quê? Porque nós temos esse Congresso reacionário que qualquer coisa que fizer e desagradar, eles vão podar, vão inventar uma maneira de promover o golpe contra o presidente Lula. E então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso.
precisaríamos, o Brasil poderia ser a vanguarda nessa mudança, precisaria e poderia ser vanguarda. Só que ainda nós não temos essa força política, essa política de coalizão que enfrenta, mas é uma coisa urgente. E acho que é importante essa reunião do presidente Lula com os vários poderes, trazendo especialistas para falar, para mostrar a realidade. Olha, tá vendo? Não é coisa de esquerdalha, de esquerdista, de petista, de comunista. Não, é a realidade. Então, mostrar e valorizar o estudo científico falando, olha, nós precisamos do apoio de vocês. Então, não é uma pauta, eu sempre falo que a pauta não é mais uma questão ambiental partidária, é uma questão de humanidade, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos falando da sobrevivência, sem exagero nenhum, da espécie humana, que a gente sempre fala, o planeta vive sem o ser humano, só que a gente não vai viver se não tiver planeta. Sabe que agora eu estava lembrando aqui dessa audiência com que o Flávio Dino fez, acho que foi ontem até que ele fez. Eu peguei ali, estava de noite, peguei, me apareceu o link ali, eu acessei. 4 horas de audiência, eu fui passando assim, ouvindo alguns trechos, né? Mas um trecho que eu ouvi, que eu gostei muito, que o Flávio Dino já deixou evidente que vai colocar na decisão dele nesse processo, é exatamente para coibir o objetivo dessas queimadas. Qual é o objetivo das queimadas? E por que é em propriedades privadas? Já falei isso aqui várias vezes, tem muita gente que não sabe. As propriedades privadas, elas têm, em média, 30% são áreas de preservação ambiental, dentro de propriedade privada. O que quer dizer? Dentro de um latifúndio, tu tem 30% daquele latifúndio é uma área de preservação ambiental, que o cara não pode nem criar gado, nem plantar soja e outras coisas. Ele tem que preservar aquela mata nativa que tem ali. O que eles estão fazendo? Eles estão queimando exatamente esses territórios para depois dizer, não é mais preservação. Acabou a mata nativa, eu posso regularizar isso aqui como uma área de pastagem, uma área... Então, o Flávio Dino já deixou bem claro que estas áreas que foram objeto de queimadas não poderão ser regularizadas. Isso eu achei bem legal ali nessa audiência ontem. Ali. Mandar uma boa noite aqui para o professor Zé Neto, que está aqui conosco sempre, dizendo que ouviu agora há pouco o líder supremo do Irã dizendo que vamos destruir Israel. O negócio está ficando feio. Em seguida, a gente vai nessa pauta, tá? Nós vamos fechar nessa pauta aqui. Mas ainda tem mais uma questão do meio ambiente aqui para trazer para o Padula, que eu quero ouvir ele. O Walter está aqui conosco também, deixou um comentário dizendo que esta chuva de dezembro ou de março vai fazer um regaço, choque nas nuvens do sul e as do norte. O FMV também está aqui conosco, dizendo que o Glauber é imprescindível. O Marco Aurélio dizendo que o assunto é fundamental. Realmente. Sandra Macedo, Maria José, o Fábio Grau, deixando vários comentários aqui. O camarada Cadeira também agitando o chat. A Regina querendo 300 likes agora. Estamos com 283 aqui, pelo que eu estou vendo. Então, vamos chegar em 300 logo, galera. Vamos tentar fechar em 400 essa live hoje. Mas a questão que eu quero trazer para ti é essa aqui, ó, que está justamente no site ali do contra os agrotóxicos.org, né? Muito bom site, eu não conhecia ali, mas já dei uma olhada rápida aqui, ó. E essa matéria aqui, né? Que isso aqui é fundamental, né? A questão do desmatamento, né? Da perda da vegetação nativa e o agronegócio sendo o principal responsável, né? Pela perda da vegetação nativa. Segundo o mapa Biomas, a área de pastagem expandiu 79% e da agricultura cresceu 228% nos últimos 39 anos, né? E isso aqui chama muita atenção porque, por exemplo, né, as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né, pessoal? Por que aconteceu essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul? Por isso aqui que está na matéria. Tá? O Rio Grande do Sul, hoje, pessoal, para quem não tem ideia, é um grande fazendão de soja. Mas eu conheço várias plantações de tomate, de cenoura. Não estou dizendo que não tem, pessoal, mas o gordo da economia do Rio Grande do Sul, 90% da economia do Rio Grande do Sul, são plantações de soja transgênica e plantações de eucalipto para cortar eucalipto e botar em caldeiras de indústrias, essas coisas. Tá?
Então, é isso que se tornou o Rio Grande do Sul. A perspectiva para o Rio Grande do Sul, pessoal, é que 50% do Rio Grande do Sul vire um deserto. Nós vamos ter um deserto no Brasil e vai ser aqui no Rio Grande do Sul. Tipo o deserto do Saara, vai ter aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter que inventar um nome. Deserto gaúcho, sei lá como é que vão chamar isso aí. Tá? O futuro é esse aqui para o Rio Grande do Sul, porque além da perda da vegetação nativa, essas culturas, o eucalipto, a soja, são extremamente nocivas à terra, né? São culturas que destroem, retiram todos os nutrientes da terra e não tem mais recuperação. Então, é disso que a gente está falando. Padula, comenta um pouco sobre essa questão aí para nós. Não, acho que você tem total razão nisso daí. Quando a gente fala das alterações climáticas, né? A gente ouve muito falar disso, as mudanças climáticas. Tudo isso aí é proporcionado por mudanças bruscas no ambiente. Então, não é à toa que quando a gente vê o agronegócio tendo lá a sua grande parte sendo negacionista climática, eles não estão sendo negacionistas porque eles realmente são negacionistas. Eles querem vender essa ideia para justificar toda esse processo de desmatamento, de incêndio. Porque daí, com isso, eles vão estar lucrando, né, colonizando o nosso país, desmatando, incendiando, contaminando com substâncias químicas, causando dano para nós, principalmente, e isso daí vai estar vendendo. A gente lembra muito bem o que aconteceu em plena pandemia, né, quando você teve uma baixa produção de alimento, o que a gente teve ali? Poxa, vamos vender para fora porque o dólar valorizou, então é mais fácil vender para fora. Eles não estão preocupados com a nossa alimentação, até porque o alimento do agronegócio é 30% só. O grosso de alimento que a gente tem no nosso prato de comida, 70% dele, e não é o Padula que está falando, esses são dados do IBGE 2017, vocês podem acessar, o grosso do alimento, que é produzido em apenas 24% da terra, ou seja, quem tem menos terra produz mais alimento, e quem tem mais terra, que é o agronegócio, produz menos alimento, né, é essa discrepância que existe aí. E quando a gente fala nessa degradação do ambiente, quando a gente fala na agricultura familiar, quando a gente fala dos assentamentos, há uma preservação do ambiente ecológico. Você não vai desmatar, destruir tudo, você respeita, a chamada permeacultura, né, em que você usa técnicas ancestrais, técnicas indígenas, quilombolas, que não à toa são associados com povos ultrapassados. O que é moderno? É você ter um drone que pulveriza e joga agrotóxico, mas você não valoriza a cultura ancestral. Ailton Krenak fala isso, né? O livro dele é excelente, recomendo também, O Futuro é Ancestral. Ele fala exatamente isso. Chegou o momento em que o ser humano ou para e olha para trás, analisando o que deu errado e valorizar o que deu certo e o que precisa ser corrigido, ou nós vamos caminhar para um precipício. A gente já está caminhando para esse precipício. E essa desertificação é uma das consequências. Ninguém quer, obviamente, morar numa situação de deserto. A gente viveu aqui em São Paulo, hoje agora, enquanto a gente está falando, tá até com medo de cair o sinal, porque começou a trovejar, né, e do nada choveu. Mas a previsão aqui, hoje estava batendo 36 graus, e aí do nada choveu, ainda bem. Só que a gente está vendo que essas mudanças, elas estão acontecendo muito rapidamente, e elas estão acontecendo de forma muito intensa. Nós temos aí duas camaradas de Portugal está pegando fogo, né? Nós estamos vendo aí Polônia pegando fogo, nós estamos vendo aí Canadá, Estados Unidos pegando fogo. Então o planeta está pegando fogo, e quando a gente fala nessa destruição, você está afetando todo o clima, você está diminuindo a área de absorver gás carbônico, você está queimando, liberando gás carbônico. Só para a gente ter uma ideia, quando você queima uma árvore, vamos imaginar que essa árvore tenha 50 anos, para ela crescer e ser formada, significa que durante 50 anos, ela foi pegando o gás carbônico da atmosfera e foi grudando, formando a molécula orgânica, que é a glicose. Então ela foi formando essa matéria orgânica. E aí, em 50 anos, ela foi capturando, tirando e reduzindo essa camada estufa, mantendo sob controle. Quando você queima essa mesma árvore, em um dia de queimada, que ela foi torrada, você liberou o equivalente a esses 50 anos de gás carbônico. Então, por isso que a gente está falando que queimar floresta
Você está queimando de uma vez só e liberando anos e anos de gás carbônico. E aí você altera o aquecimento, você muda o clima, você não tem mais chuva, você vai ter desertificação, a gente vai sofrer com tudo isso. E, automaticamente, o planeta sofre com tudo isso. Mas a extinção, e a gente precisa falar também que nós teremos aí a questão dos imigrantes climáticos, né, que a gente precisa analisar também, e vai envolver a questão do racismo ambiental, enfim, é uma questão de sustentabilidade, né, que a gente precisa avaliar e parar e pensar, né, o capitalismo, esse sistema de querer consumir, de enxergar essa dualidade, onde tem natureza, eu preciso desmatar para ter o progresso, isso não vale mais. A natureza está provando isso, porque nós não aprendemos, nós estamos aprendendo da pior maneira possível. Perfeito, perfeito. O pessoal estava aqui perguntando, o Fábio Krause Manuel estava falando exatamente dessa questão, ó. Como que esses caras em propriedade privada têm mata nativa, né? Isso aqui é uma questão que eu tinha certeza disso, que o pessoal não tem ideia, né, disso aqui. Isso aqui está no Código Florestal, essa previsão, né, de que mesmo as propriedades privadas, elas têm que ter uma reserva diária, né? Independente do tamanho, dependendo do tamanho, tem um percentual que muda, né? Inclusive, foi diminuído esse percentual na reforma do Código Florestal, que foi levada a cabo durante o governo do golpista Temer e do inelegível. Não me lembro nem que ano foi a reforma do Código Florestal, mas eles deram uma destruída no nosso Código Florestal, né? Isso aqui também, quando tu estava falando dos agrotóxicos, eu lembrei que eu queria falar sobre isso. E o Rio Grande do Sul, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, lá na década de 80, ele foi um dos primeiros a prever que justamente não se utilizaria aqui no Rio Grande do Sul nenhum agrotóxico que não fosse permitido no seu local de origem. Então, por exemplo, a França produz lá um agrotóxico, mas a França não proíbe o uso do agrotóxico. Então, aqui no Brasil também, não, no Rio Grande do Sul, no caso, também não seria permitido, né? E essa foi uma das 400 modificações que o Eduardo Leite e a turma dele levaram a cabo aqui no Código Gaúcho, Código Ambiental Gaúcho, que isso veio à tona, né? Eles fizeram ali na calada da noite, na Assembleia Gaúcha, né, em 2019, acho que foi esse corte no Código Ambiental Gaúcho, né? E com as enchentes isso veio à tona, claro, nos debates, né? Mas é isso, Fábio. As propriedades privadas, elas têm matas nativas e elas são protegidas pela lei ambiental. E as queimadas são por isso, gente. São exatamente por isso. Quem mais chegou conosco aqui? Ó, o professor Zé Neto dizendo que o grande agronegócio não produz comida, só produz soja e milho para a pecuária do exterior, né? Para exportar, né? E isso é outra questão que pouca gente sabe, né? Além de não produzir alimentos, essas commodities que são produzidas, soja e milho, elas são exportadas. Elas são, em primeiro lugar, produzidas de forma altamente mecanizada. O que quer dizer isso? Não gera emprego. Não gera emprego. O agronegócio não gera emprego, gente. Tá? A agricultura familiar e a pequena e média empresa agrícola, elas geram muito mais empregos do que esse grande agrobusiness, aí, o agronegócio. Tá? Esse é o primeiro ponto. A exportação desses produtos não gera um tostão para os cofres públicos. Eles têm isenção total de impostos, 0% de impostos, tá, galera? Então, o seu Zezinho, que tem ali 1 hectare de tomate plantado, tá? Ele vai colher aquele tomate, vai vender aquele tomate e vai, sei lá, vai vender por 50 mil reais, tá? Ele vai pagar 5 mil em impostos, tá? O barão de sei lá onde, que planta soja, vai exportar 100 milhões de soja e vai pagar 0 de imposto. É assim que funciona o sistema, tá, gente? É assim que funciona o sistema. Então, assim, o agronegócio não produz emprego e não gera nenhuma riqueza para o Brasil. É disso que a gente está falando, tá, gente? E desmata o meio ambiente ainda.
Rufino Rodrigues aqui dando um Glauber fica, Lira sai. A Janete dizendo live de utilidade pública. Realmente, Janete. Já vamos fazer um corte desse trecho todo aqui, para publicar com uma capinha bonita ali, né? O agro é fogo, já tem até o título do. Esse título tá pegando, é muito bom, é perfeito esse título, né? O agro é fogo, isso aí tem que registrar, né, nas mentes brasileiras, né? Chateau das Tortas está aqui conosco, ó. Ó, já deu até fome aqui, o Chateau. Eu tô só no cafezinho seco aqui, ó. Quem mais está aqui conosco? Ó? Tinha uma camarada aqui que tinha pedido um abraço para uma cidade aqui do Maranhão. Eu até faisquei ela na tela, mas agora perdi aqui o comentário. Entrou tanto comentário que eu... Mas era a cidade de Caxias, no Maranhão, se não me engano. Agora, desculpa, camarada, mas perdi o teu comentário aqui. Entrou tanta coisa. O Ismael quer que eu coloque o link na tela, ó, que é o link de uma matéria da Carta Capital, que fala que o Tarcísio faz a reforma agrária às avessas, né? Que eu nem abri, mas eu imagino que seja aquela questão que o Tarcísio legalizou terras griladas, né? Os vagabundos grilaram, né? Os latifundiários vagabundos, né? Porque, assim, isso também é importante a gente ter em mente, ó, pessoal. Latifundiário, tá? Ou ele é ladrão, ou ele é um grande vagabundo, ou ele é os dois juntos, tá? Por que ele é um grande vagabundo? Porque ele herdou a terra. Ele herdou as terras dele de alguém que foi grileiro, ladrão de terras, tá? Porque ninguém virou latifundiário no Brasil porque trabalhou de sol a sol e foi lá e comprou as terras, tá? Ou ele é um grileiro, ladrão de terras do Estado, ou ele recebeu de herança do pai, do avô ou do bisavô que roubaram as terras do Estado. É isso aqui, tá, pessoal? É isso aqui. Então, assim, o Tarcísio fez o favor de pegar vagabundos ladrões de terra que tinham grilado terras em São Paulo e aprovou uma lei dizendo assim, ó, quem fez isso pode comprar essas terras por, sei lá, 1%, 10% do que elas valem. Foi isso que o Tarcísio fez em São Paulo, tá? Que é outro vagabundo, né? Esse governador de São Paulo. A gente até começa a se exaltar, né? Eu tenho que cuidar para não me exaltar muito aqui.